Do nada, a Yuka vai e solta um mortal pra trás. E ela fala, ei, eu também consigo fazer isso, não fica se achando. E aí o Cross fica pensando, qual é dessa menina? Pouco tempo depois, a mãe daquela criança aparece. E aí algo inesperado acontece. Aquela criança se sente agradecida e dá o balão pro Cross. A Yuka rapidamente avisa o Tsurugi que eles resolveram o problema da criança perdida. E o Cross fica olhando para aquele balão, tentando entender o que é o Halloween. A Yuka explica que é meio que um feriado cristão, mas que se originou em outra religião. E aí o Cross fica pensando, cristão? Então essa é a religião dos terráqueos? Mas a Yuka fala que não, porque somente 20 ou 30% da população mundial que segue essa religião. Ela conta que os japoneses são meio flexíveis em relação à fé e que eles acabaram adotando esse festival por conta da economia do país. O Cross então pergunta, tá bom, mas vocês não possuem um deus no qual vocês acreditam? A Yuki então se senta e fala, bom, eu particularmente não tenho nenhum, mas e o seu povo Cross? Quando o Cross escuta isso, ele simplesmente fica quieto e olha pra ela. Ele não sabia que ela tinha percebido. Ela fala que já tava na cara, mas acha que o irmão dela não percebeu, e mesmo que ele tivesse percebido, ele não ia falar nada, porque afinal, se ele tivesse errado, ele ia passar vergonha, e ele não queria fazer isso. Afinal, ele é um cara que adora se achar. Eles voltam pro assunto e o Cross conta que eles realmente têm uma religião. Ele pergunta, você sabe o que é um fumier? A Yuka responde que não, e aí eles começam a falar sobre uma religião cristã que era proibida no Japão antigamente. Eles faziam pessoas pisarem no desenho de Cristo para poder encontrar seguidores dessa religião, e que não conseguisse pisar naquele desenho era considerado cristão, e acabaria sendo executado, ou até recebendo outros tipos de punições. A Yuka então do nada começa a gritar, bom, eu sempre achei isso muito estranho. Mesmo que você seja um cristão, dá pra pisar, você não acha? Eles poderiam simplesmente dizer, oh meu Deus, me desculpe por ter pisado, ou algo assim. Afinal, toda a fé deles seria em vão se eles acabassem morrendo depois. A Yuka conta que até consegue respeitar o fato de outras culturas e religiões sentirem certo valor pelas coisas, mas é meio difícil de entender por que eles acham isso tão importante. O Cross então pergunta, tá, mas e se fosse um ser vivo em vez de uma imagem? E se essa imagem tivesse vida, você ainda conseguiria pisar? A Yuki então pensa um pouco e diz, bom, eu entendi, eu não tinha pensado desse jeito. O Cross então fala que ele acha que a Yuki e o Tsurugi são muito superficiais, que pessoas como eles, mesmo sem perceber, acabam pisando na vida dos outros, e simplesmente ficam parados observando enquanto eles são roubados. O Cross diz, bom, eu não acho que pessoas que foram roubadas tenham o direito de roubar os outros, mas aqueles que foram roubados também ficam com vontade de roubar de volta. Então é bom que vocês se preparem. Ouvindo o Cross falar daquele jeito, a Yuka fica tipo, caramba, ele meteu uma declaração de guerra agora do nada. Ela pensa, bom, eu vou fingir que eu não vi nada. Depois ela fala que esse é o momento perfeito pro Cross acompanhar ela num negócio que ela tem pra fazer amanhã. E talvez os pensamentos dele mudem um pouco. Corta a cena pro Cross e a Yuka no centro médico de Kyoto. Um pouco depois eles saem de lá e a Yuka fala que tudo que aquele médico falou mal entrou na cabeça dela. Além disso, era uma doença que ela nunca tinha ouvido falar antes. Cross pergunta, bom, isso não é basicamente um câncer? Dizem que muitos terráqueos têm isso. E a Yuka fala, bom, eu não sei a diferença entre um tumor maligno e um câncer. Eu só sei que é um problema que apareceu no meu cérebro. Por isso que eu tava achando que essa dor que eu tava sentindo não era normal. E aí a gente fica sabendo que a Yuka só tem mais 6 meses de vida. Agora comentem aí, parte 4. Também salvem o vídeo e deixem um like pra dar uma força no canal.